causa disso. Bom, Dé, então, vamos falar agora do super-homem, que é o ponto de chegada do Nietzsche, né? Então, o super-homem é basicamente aquele homem que conseguiu se curar do ressentimento, que conseguiu superar o ressentimento, que conseguiu não precisar do que ele chamava de artigos de fé, ou seja, o homem que não precisa acreditar em nada, o homem que não precisa da religião, e o homem também que se resignou com o fato de a vida não ter sentido. É, portanto, o homem livre, o homem forte, o super-homem. O super-homem é a construção mais romântica do Nietzsche? Sem dúvida. Né? Assim, é claro que o Nietzsche, como muitos outros homens, filósofos, escritores, seja o que for, do período, o Nietzsche capturou a emergência clara da sociedade burguesa. Ele capturou, digamos assim, esse ressentimento apolíneo, cuidado, pragmático, medido, contábil, né? Típico do crescimento da racionalidade burguesa, como se fala. E como os românticos capturaram como um todo. Quando ele produz essa utopia, tem um filósofo americano que morreu no começo do século XXI, chamado Richard Rorty, que ele tem um livro chamado Contingência, Ironia e Solidariedade, o Rorty, traduzido em português, inclusive, em que ele define essa proposta positiva do Nietzsche, do super-homem, como a ideia de que a pessoa deve viver uma vida autoral. Essa expressão do Rorty é muito feliz para dizer o que o Nietzsche quer dizer com super-homem, que não tem nada a ver com super-homem, né? O além do homem, Übermensch, né? O que está além do homem, acima do homem. Então, não tem a ver de forma nenhuma com aquele personagem idiota lá do cinema, né? Mas assim, portanto, o que significa ter uma vida autoral? Isso é romântico, né? O gênio, viver por aquilo que faz com que seu coração bata, como os americanos falam, né? Essa expressão americana, quer dizer, aquilo que faz com que seu coração bata, quer dizer, aquilo que, de fato, enche seus olhos de desejo, né? É evidente que há muito de utópico nisso, é evidente que há muito de utópico. Por isso que, inclusive, apesar de eu não ter dito isso quando a gente estava falando disso antes, por isso que eu acho que, assim como você só pode reconhecer, de fato, uma obra de uma pessoa a partir de um determinado momento da vida em que essa obra está feita, né? E não quando alguém tem 18 anos vai dizer, não, eu vou fazer uma obra, né? Por isso eu entendo que essa utopia do super-homem, ou essa ideia da vida autoral que fala o Rorty, ela só pode ser compreendida e avaliada de uma forma menos utópica se você pode olhar para a vida e dizer, não, de fato houve uma vida autoral. Porque se você olha daqui para lá, ou seja, de trás para frente, né, o que você vai fazer é imaginar uma vida autoral que ainda não foi posta à prova. Então, eu entendo, Thaís, que esse elemento romântico da vida do Nietzsche, o super-homem, da obra do Nietzsche, não da vida, da obra do Nietzsche, o super-homem, pode ser visto de uma forma extremamente utópica. Assim como toda a utopia romântica, do sonho romântico de não viver num mundo que seja dominado pelo caixa, né? Mas assim como é no caso do romantismo, essa ideia da vida autoral, ela só pode ser avaliada uma vez que ela foi vivida. E nesse sentido, ela não é necessariamente utópica. Mas você só pode concluir se você entendeu Nietzsche, se você foi um nietzschiano, depois, digamos, dos 40, dos 50? Então, entendeu Nietzsche, não. Né? Entendeu Nietzsche no sentido de escrever uma tese sobre o Nietzsche ou artigos, né? Isso é uma atividade intelectual. Então, tá, viver a filosofia nietzschiana. Pôr a filosofia do Nietzsche em prática
né? Me parece que a única forma de escapar de um olhar adolescente sobre a filosofia do Nietzsche é isso que você falou, quer dizer, você já ter vivido algum tempo, você já ter passado por certas escolhas e certas situações difíceis e você ter tido a sorte, porque tudo depende de sorte, de poder fazer certas escolhas que não são as escolhas do rebanho, como diria o Nietzsche. Vamos